Beleza. Então, visto isso, nós passamos para a próxima apresentação do nosso slide, que é para falar sobre um pouquinho sobre os nossos instrumentos, tá? Que nós mencionamos agora há pouco. O primeiro deles que nós vamos falar é o paquímetro, certo? Ele é um instrumento que é mais conhecido aí, para quem trabalha na área de metal mecânica, mas o pessoal na área de madeira também utiliza bastante. Conheço pessoas que utilizam esse instrumento até mesmo para fazer sobrancelha, por exemplo, para ajustar a distância das sobrancelhas dos cílios. Então, tem uma ampla utilização aí desse instrumento, tá? Então, para quem não conhece, esse é o paquímetro. Eu coloquei aqui para vocês todas as partes do instrumento, para nós estarmos conhecendo um pouquinho sobre ele, tá? Parece besteira, mas é importante conhecer todas essas partes para que seja possível fazer uma medição de forma correta e utilizar as partes corretas para fazer essa medição também. E também, para quem for futuramente prestar um concurso público, sempre cai alguma coisinha perguntando sobre as formas de utilização do instrumento, certo? Aqui em cima, eu tenho as orelhas, orelha fixa, que é esse cara, ele não se movimenta, faz parte da escala fixa, todo esse conjunto aqui. Então, é composto pela escala fixa e pela orelha fixa. Aqui em cima, eu tenho a orelha móvel, ela se movimenta no cursor, tá? Junto com o bico móvel, que também se movimenta, e com o encosto móvel. E também acaba se movimentando com o impulsor. Depois eu vou mostrar o paquímetro para vocês, na minha mão, para estar falando sobre esses movimentos, mas eu consigo movimentar ele com um impulsor aqui, certo? Aqui é a escala do nônio, onde eu faço as leituras, décimos, e aqui eu tenho a escala fixa, onde eu faço a leitura dos milímetros. Aqui eu tenho um item chamado de trava, que a hora que o próprio nome já diz, né, eu faço o movimento ali, eu travo toda a escala fixa, e o cursor na parte de cima para fazer o movimento também. Aqui eu tenho, no finalzinho dele, na parte mais traseira, a haste para fazer medições de profundidade, e o bico fixo e o bico móvel. O bico móvel. Opa, encosto móvel. Certo? Esse cara aqui é o paquímetro, né, como nós falamos. Aqui eu tenho a parte do impulsor, que faço o movimento para frente e para trás. O meu paquímetro aqui ele é de plástico, mas vocês têm várias formas que vocês vão encontrar o paquímetro aí, digital, de aço, tá? E também para fazer o movimento. Ele também não tem a travinha em si, mas já dá para nós termos uma boa ideia de como eu faço para fazer a medição aí. Então, a forma para se segurar o paquímetro correta é dessa forma, né? Com o dedão posicionado na parte inferior aqui, para nós fazermos o movimento, para fazer a leitura. Eu consigo puxar a escala aqui para fazer a leitura, certo? É bem tranquilo. Bom, legal. Agora vamos falar um pouquinho sobre os modelos, né? Nós falamos sobre o paquímetro universal, que é o mais comum. Aí nós temos alguns outros modelos que nós podemos estar utilizando também. Tá? Esse que nós vimos, né? Ele é o paquímetro universal, também conhecido como paquímetro analógico, né? Tá? E nós temos também a versão dele para medir profundidades. Então, temos a versão do paquímetro, quando ele passa a medir profundidade, ele se chama altímetro, certo? Ambos são para fazer medições de forma analógica. Tem a escala aqui, com todos os risquinhos, tem que fazer a leitura disso para obter o resultado. Então, de forma direta. Lembra lá que eu enxergo aqui, faço a leitura e obtenho o resultado. Não tem nenhum comparativo. Legal? E temos também a versão digital dos mesmos paquímetros. Porém, nesse cara aqui, a forma de leitura é muito mais fácil, né? Você já tem o número aqui, assim como o relógio. Conforme você movimenta as hastes para frente e para trás, ele faz a leitura de forma automática para você. A única diferença é ter um botãozinho de on-off e tomar cuidado com o botão de zeragem aqui. Sempre zerar com ele fechado e bem limpinho.
A mesma coisa o altímetro. Só muda a forma de medição aqui, mas ela dá uma medição direta para você e também de forma digital para você estar enxergando o equipamento. Por último, mas não menos importante, nós temos o paquímetro com um relógio embutido aqui. Tá? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente sobre relógios comparadores, mas esse paquímetro aqui, ele tem a função de fazer a leitura como se fosse um relógio, tá? Então, isso serve para facilitar a inspeção da tolerância de várias peças sem necessidade de interpretar cada uma, tá? Algumas particularidades que nós vamos falar mais próximo da aula de relógios comparadores. Tudo bem? Bom, visto os modelos, né, a gente precisa aprender a fazer a leitura desses equipamentos, né? Então, como eu já falei para vocês, nós vamos utilizar o site do professor Stefanelli. Está marcado aqui o logotipo dele, que estendeu gentilmente para nós, todo o pessoal que tiver acesso ao site, está utilizando as ferramentas aí, e no momento desse auxilia bastante, né? Como que funciona a leitura desse cara aqui? A leitura, ela vai sendo realizada conforme eu vou movimentando a minha haste. Repara que aqui embaixo, conforme eu fecho, os valores diminuem, certo? Então eu puxo, ele vai aumentando. Eu fecho, diminui. Legal? Cada risquinho desse, da nossa aba aqui de cima, tem um valor. E cada risquinho da aba aqui de baixo, da parte móvel, tem um valor. Essa parte móvel de baixo, ela se chama escala de Nonel ou Vernier, certo? Eu vou dar um zoom para nós conseguirmos enxergar todos esses risquinhos aqui de forma mais fácil. Vamos lá, enxergarmos melhor, tá? Então, essa escala de baixo que nós estamos vendo é a escala que eu falei que é a escala móvel, ou Nonel, ou o Vernier, certo? E a escala de cima é a escala fixa. Como que nós vamos fazer a leitura? Nós vamos fazer a leitura de duas formas, olhando a linha de cima e olhando as linhas de baixo, os risquinhos, tá? Porém, antes de fazer isso, eu tenho que ver a precisão do meu equipamento. Lembra que a gente falou em uma das aulas sobre essa parte de precisão? Então, aqui é a mesma coisa, nós temos que saber o quão preciso é o nosso equipamento, para ver se eu estou usando algo a mais ou se eu estou usando algo dentro do que eu preciso. Repare que aqui, ó, eu tenho o primeiro risquinho marcado como 1 milímetro, certo? Então, isso significa que cada risquinho na escala fixa, ele vale 1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando eu chegar no número 1, eu vou ter o valor de 10 milímetros, não é 1 milímetro, certo? Então, é uma referência, legal? Isso é importante, tá? Então, esse número aqui em cima não representa 1, representa 10 milímetros, legal? Beleza. Já na escala de baixo, eu vou ter que fazer uma continha para me encontrar os valores aí, para saber como que eu calculo essa precisão. Como que eu faço isso? Eu vou fazer da seguinte forma. O valor da menor divisão da escala fixa, que no caso é a escala aqui em cima, que nós estamos vendo. Então, a gente já viu que é 1 milímetro o menor valor da escala fixa, certo? Dividido pelo número de divisões da escala móvel. Então, vamos contar aqui. Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu tenho 20 divisões. Só que essas 20 divisões, elas são divididas por 2, porque cada risquinho desse aqui representa metade. Então, eu vou utilizar 10 divisões, que são os números que são marcados aqui, ó, os números maiores. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal? Então, esse risquinho aqui, ele vale meio. Legal? Então, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Por isso que nós estamos utilizando os 10 aqui para calcular a precisão do nosso equipamento. Beleza. Feito isso, nós sabemos que a parte de cima aqui nós temos um valor de 1 milímetro, embaixo nós temos 10 divisões. Então, para calcular a precisão, é o menor valor
da escala fixa dividido pelo número de divisões da escala móvel. Beleza? Certo. Então, nós vimos lá que a escala fixa, eu tinha cada risquinho sendo igual a 1 milímetro, vai ser dividido pelo número de divisões da escala móvel. Nós vimos que é 10 risquinhos, né? Os maiores lá. Milímetros, não é metro. Mais um M aqui. E esse valor vai ser igual a 0,1. Legal? 0,1 o quê? 0,1 milímetro. Ah, mas eu preciso calcular? Alguns paquímetros já vêm com essa marcação. Porém, para que você pega um paquímetro aí que está marcado, está riscado, não está marcado essa informação, ou cai em algum exercício, cai em alguma prova. Às vezes você tem exercícios que o pessoal dá para avaliar os próprios candidatos para entrar numa empresa. Você sabe fazer a leitura de um paquímetro, por exemplo. Então é importante saber fazer essas continhas aí, tá? Até mesmo para vocês conhecerem o porquê do formato de medição, não ficar medindo aí no automático, simplesmente, tá bom? Então, 1 dividido por 10 vai dar 0,1. Então, 0,1 nós sabemos que é igual a 1 décimo. 1 décimo, então significa o quê? Que cada risco maior, como nós já vimos aqui, representa 1 décimo. Então, eu tenho aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, até chegar aqui no valor de 1. Então, repara que o que aconteceu aqui, ó, ele coincidiu o valor do zero. Por quê? Eu tenho os 10 risquinhos, então, quando eu coincido esse valor do zero no primeiro risquinho, significa que eu tenho um valor inteiro. Ah, beleza, professor. E se não coincidir? Se não coincidir, vai acontecer isso daqui, ó. Vou puxar ele um pouquinho mais para o lado aqui, para ficar um valor inteiro. Vamos dar um zoom de novo. Legal. Agora, eu sei que cada risquinho de cima vale 1, lembra? 1 milímetro. E cada risquinho de baixo vale 0,1. E por que está dando 0,3 aqui? Vamos lá. Meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Então, aqui eu tenho 3 décimos aqui. Ó. Esses 3 décimos devem estar sendo considerados porque o valor da linha da escala fixa com a escala móvel que coincidiu. Ó. Então, repare que eu coincidi a linha e achei o valor em décimos da escala móvel. Se eu movimentar esse cara, eu vou coincidir uma outra linha. Ó. Quem coincidiu agora aqui? Ó? 1. Então, aqui eu tenho meio, 1 décimo. Se eu puxar um pouco mais para o lado, ó, coincidiu 2. Mesma coisa vai acontecendo aqui, 25, 3, 35, até ele chegar próximo do valor de 2. Ó. Coincidiu 2, então significa que o valor do zero está coincidindo na nossa escala. Vamos ver se a gente estava certo. Então, aqui, ó, vale 10. Ó. Lembra que a gente falou que esse valor da escala fixa valia 10? Vamos valer o valor da escala móvel. Não valia meio cada risquinho desse? Ó. Vamos ver se eu consigo pausar aqui. Ó. 5 centésimos. 0,05, que é metade de 1 décimo. Beleza? Vou fazer um exemplo aqui na minha prancheira para vocês darem uma olhada agora, para nós calcularmos esses valores. Beleza. Então, como que nós fazemos a parte da leitura lá? Então, novamente, né? Eu tenho os valores eu faço a leitura. Leitura vai ser igual o valor da escala fixa mais o... Vou colocar uma outra cor aqui. Tem caneta pra caramba aqui. O valor da escala móvel. Então, o valor da escala fixa mais o valor da escala móvel. Então, se minha escala fixa deu 1 milímetro, eu vou somar com o valor da escala móvel, que nós vimos que é em décimos, 0,1,
Então, o meu valor final vai ser 1,1 milímetro. Beleza? Vamos falar que deu um valor quebrado lá. Na minha escala fixa, deu um valor de 0. Deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo a minha câmera. Na escala fixa deu o valor de 0. E na escala móvel, deu o valor 0,15. Dá para fazer? Dá, a mesma coisa, né? Então, 0 mais 0,15, o valor de leitura vai ser 0,15 milímetros. Então, 15 centésimos de milímetros. Lembra que eu pego sempre o último aqui para falar a leitura, né? Não é 15 décimos de centésimos, é 15 centésimos. É o último número aí que faz a leitura, certo? Legal. Mesma coisa se tiver números inteiros, né? 2 na escala fixa, vírgula 0, mais um valor inteiro aqui. Vamos colocar 0,3. Então, 2,3 milímetros. 2 milímetros e 3 décimos. Legal? Então, a leitura fica dessa forma. Na primeira leitura aqui eu tenho 1 milímetro e 1 décimo. Na segunda leitura eu tenho 15 centésimos, décimo, centésimo. E aqui na segunda leitura eu tenho 2 milímetros e 3 décimos. Legal? Beleza? Bem tranquilo para fazer essa parte da leitura. A ideia era que vocês pratiquem um pouco dessa parte de leitura hoje. Essa aula vai ficar postada para vocês. É isso. Valeu. Obrigado.